Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, já estamos no último bloco, né? A nossa conversa aqui passou muito rápido, porque muito assunto interessante. Até durante o intervalo a gente não estava parando de falar aqui, gente, porque o assunto é bem legal mesmo. Mas olha, você que acompanhou toda a nossa semana, além de você poder buscar nas nossas redes sociais, no portal da Rede Século 21, rs21.com.br, na página do programa Eclésia, temos lá os programas que fizemos durante essa semana também, com a doutora Elizabeth Kipman, que as duas conhecem o trabalho, obviamente, inspiradora também, a doutora Elizabeth Kipman, que nos ajuda tanto nesse assunto. Tantas outras pessoas que passaram por aqui nos outros programas aqui da casa, você acompanha nas nossas redes sociais, tá certo? Já quero deixar bem claro também que tudo isso só é possível porque nós temos nossos queridos sócios que sustentam essa obra. Por exemplo, esse tipo de discussão, gente, é muito difícil, né? A gente conseguir, de maneira livre, falar exatamente a verdade sobre esse assunto com um tempo adequado para que a gente entre nessas questões, só possível numa emissora como a nossa, graças a Deus pela coragem do Padre Eduardo, que começou esse trabalho lá atrás e está de pé até hoje, com grande dificuldade, é verdade. Então a gente estende a mão mesmo, se você não é sócio, fique sócio conosco, porque a gente precisa desse patrocínio para essa TV manter no ar. Né? Esse tipo de trabalho, como a gente está fazendo hoje, que eu tenho certeza que você está assistindo, você está entendendo a importância disso. Mas se você não é sócio, ligue agora, as nossas atendentes estão lá para atender a sua ligação e te explicar como é que você faz para ser sócio. E se você já é sócio, a gente pede mesmo a sua colaboração mensal, né? Do jeito que você pode, da maneira que cada um pode, para que a gente possa deixar de pé esse trabalho de evangelização, não só esse, como tantos programas aqui da casa, e graças a Deus que existe esse espaço aqui. Graças a Deus, a gente louva a Deus por esse espaço, e a gente agradece mesmo a vida de cada um de vocês, que nos ajudam a manter de pé essa obra, esse desafio, né? Que é fazer televisão. Não é barato, não preciso nem dizer, óbvio, é muito caro. Mas a gente agradece e louva a Deus pela vida de cada um que conosco entende isso, tá certo? Vamos lá, para que a gente possa aproveitar os minutos finais aqui do nosso programa. Durante a nossa conversa, nós citamos aqui um pouco instituições internacionais que ajudam, a Fundação Ford, tem outras que a gente ouve falar de vez em quando, Rockefeller, Planned Parenthood, que são outras instituições que geralmente, quando a gente entra nessa discussão do aborto, alguém solta lá no meio, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, ou essa Planned Parenthood, entre outras, são entidades que ajudam ou sustentam esse tipo de discussão primeiro, mas depois não é só discussão, porque elas sustentam e financiam primeiro o aborto clandestino e a campanha para legalizar, né? Da onde vem tudo isso? Essa coisa é pesada assim mesmo? É grana forte mesmo que sustenta tudo isso? E se isso também acontece na Argentina? Responda, por favor. Responder primeiro, depois falar Argentina? Com certeza tem muito dinheiro envolvido. Se a gente, só para ter uma noção, teve na época que a USAID, que é a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, se envolveu nisso por influência da Fundação Rockefeller, né? Ela investiu tanto dinheiro para promover o aborto no mundo que em relação, eu não sei falar a quantia exata, mas foi o segundo maior investimento norte-americano. O primeiro foi o Plano Marshall no pós-guerra e depois foi essa ação. Ou seja, coisa grande. Grande. Acho que foi 1,7 bilhões. Alguma coisa de dólares, né? Sim. Puxa vida. É muita coisa. Aquela instituição que nós citamos agora há pouco, Católicas pelo Direito de Decidir, que não são católicas, está bem claro, é uma dessas instituições que recebem dinheiro para fazer esse trabalho? Sim. A Fundação Rockefeller, ela sustentou no início as Católicas pelo Direito de Decidir nos Estados Unidos. O IPAS é uma outra instituição que já deu muito dinheiro para ONGs brasileiras. A Fundação MacArthur tem até um documento da Fundação MacArthur que é público, que fala de 10 anos de ação no Brasil, e lá ela coloca todas as ONGs brasileiras que receberam dinheiro para isso. E o grande objetivo é, de verdade, frear o crescimento populacional. Né? Eles usam vários subterfúgios, falam de direito da mulher, eles instrumentalizaram o movimento feminista, que já existia antes disso, eles instrumentalizaram o movimento feminista, movimento negro, vários movimentos sociais, eles usam como instrumentos para divulgar toda a ideologia deles, e o grande objetivo final é frear o crescimento populacional, que nada é tão eficaz quanto o aborto. Lembra que eu comentei no bloco anterior? Você pega uma instituição sólida, substitui por ideologia, de repente aquilo está oco e você consegue propagar a sua ideia. Por exemplo, existe violência contra a mulher? Claro que existe. Existe racismo? É claro que existe. Existem muitas mulheres que sofrem muito com gravidez indesejadas? Também é claro que existe. Mas, dentre essas verdades, se distorce, coloca a ideologia no meio e a coisa, de repente, está em situações complicadas, como é o caso do Brasil. E eles usam do sofrimento.
Usam, é verdade. Esses sofrimentos todos, eles usam para poder chegar num ponto que não tem nada a ver com o sofrimento daquela pessoa. Não é um remédio para o sofrimento. É verdade. Para quê? Para nos compadecer. Eles mexem, Tem um belga, que é o Monsenhor Michel Scoins, que ele tem um texto que chama A Armadilha da Compaixão. Mas é nesse sentido, que eles usam da nossa compaixão para pregar uma armadilha, entendeu? E que não ajuda nem a nossa sociedade, nem a pessoa que sofre. Pois não. Então, na Argentina, falando disso, né? Por exemplo, a gente começou a ver que tinha várias pessoas que se apresentaram, não sei se dá para colocar das imagens que eu trouxe, aquela verde que apareciam várias pessoas. A gente tem algumas imagens. Coloca pra gente, por favor, Lucas, algumas imagens que... Essa imagem que a gente está vendo... Ah, tá, exatamente. Okay. Justamente dessa entidade Planned Parenthood. Já está no ar, Lucas? A gente não tenho certeza. Então, agora assim, sim, agora está sim. As pessoas que estão pesquisando na Argentina, por exemplo, descobriram... Não sei se as pessoas sabem quem que é essa entidade, uma das clínicas de aborto maiores do mundo, que tem filiais em um monte de países. E dá para pensar primeiro, né? Por que eles tinham uma filial na Argentina se na Argentina não tinha legalizado ainda? Que chama Casa Fusa. Certo. Essa Casa Fusa recebeu uns 160 mil dólares, que para a Argentina é muito, só em um ano. E além disso, você vê todas essas pessoas que estão aí... Quem são elas? Elas foram falar, elas são funcionários da Casa Fusa, que elas foram falar em deputados. E algumas delas são funcionários do governo público, do governo da Argentina. Então você vê que muitos diretivos assim da Casa Fusa, imagina, eles são funcionários de clínicas abortivas gigantescas, que elas recebem muito dinheiro, não só fazendo aborto, mas depois utilizando essa matéria-prima, né? Que a gente tinha conversado sobre isso. E você vai achar que, por um acaso, e eles se apresentam também como se fossem militantes da causa pro aborto. Eles não vão falar que eles são funcionários, né? E são profissionais da coisa, literalmente. E são profissionais. Mas, Mercedes, tem um outro aspecto, eu não sei se tem a ver com essas entidades, mas no caso da Argentina, entre os deputados, por exemplo, a gente, pelas órgãos de imprensa, a gente acabou ouvindo falar de deputados que diziam que iam votar contra o aborto e, de repente, mudaram de ideia. E há indícios, a possibilidade que eles mudaram de ideia porque receberam dinheiro. Será que isso tem fundamento, né? Super tem fundamento. Só queria falar dessa imagem, não sei se já está no ar também. Coloca pra gente a próxima imagem, Lucas, por favor, aí no ar. Vocês podem ver aí quantas pessoas se apresentaram para falar apoiando a questão do aborto, que não eram profissionais nem da saúde, nem eram advogados, a maioria eram filósofos, militantes. Então, você pode ver que a proposta do aborto é mais ideológica. Se puder colocar a outra imagem depois, que é já mais a questão pró-vida, aí sim, os palestrantes tinham experiência em acolher e atender gestantes em crise, então sabiam do assunto, em atender mulher que já abortou, por isso que não recomendaria o aborto em caso nenhum. Então, você via que os pró-vida tinham fundamentos, argumentos, muitos médicos, advogados. Os pró-aborto era uma questão ideológica. E voltando a essa pressão que você falou, o pró-vida ia ganhando nos deputados. Primeiro, no voto número 131, quem pode acompanhar, pode ver, começaram a reclamar porque estavam votando a favor da vida e estavam sendo colocados contra. Ou seja, os próprios deputados estavam tendo problemas. Mas olha, uma manipulação no painel? No painel, estavam contabilizando errado. Eles colocaram votos a favor da vida, vamos dizer, contra o projeto do aborto, e estavam contabilizando a favor. Então, você imagina, se já isso... Então, e pode ver, porque está filmado. Tem uma discussão horrorosa. Mas, além disso, teve 4 votos que foram, assim, absurdos, que deu para ver, porque foram também os que definiram depois. E justamente foi a diferença de 4 votos. E foi a diferença, né? de 4 votos. Só apenas 4 votos para vencer na Argentina, não no só Congresso. esse, mas outros que devem ter sido comprados. Mas, assim, teve um deputado que ele filmou, eu sou a favor da vida, você tem que defender a vida. Ele fez um vídeo, um dos tantos, assim, que foram divulgados nas redes, acabou virando e votou contra a vida. E teve 2 que, assim, foi super... vamos dizer, chamam muito a atenção mesmo. Eles eram pró-vida, de La Pampa. Tem uma província que chama La Pampa. Assim que eles se manifestaram que tinham decidido mudar, e mudaram o voto, eram 2 pessoas, 8 minutos depois, o boletim oficial informava que tinha sido transferida, não lembro agora, mas era uma quantidade tipo 480 mil pesos, que é uma coisa
muito grande, dólares, desculpa, na Argentina, para essa província que esses deputados representavam, que era uma questão que fazia anos que eles estavam tentando. Então, você pode ver que até o Estado mesmo estava apoiando e que muitas questões aí foram colocadas, porque no último momento mudaram o voto. Seja integrantes do governo, seja membros infiltrados no governo, seja deputados ou entidades que recebem dinheiro, há um interesse gigantesco em toda essa discussão, porque o aborto é lucrativo. A gente não vai ter tempo, o programa está encerrando, a gente não vai ter tempo de desmembrar mais isso, infelizmente. Mas uma coisa é fato, o aborto é lucrativo, né? Inclusive por necessidade de vender tecidos humanos para diversas ocasiões, experiências. Isso não é um exagero, é verdade. A gente pode ter acesso a isso em diversas fontes, que infelizmente a gente não vai ter tempo, nosso programa está acabando. Como consideração final, além de, Isabela, por favor, já agradecendo a tua presença, e a gente tentar terminar o programa dizendo assim, ó, não podemos desistir, há o que ser feito, ainda que seja avançado agora, há o que ser feito. Tem um projeto de lei que está sendo votado, nós citamos aqui no início do programa, o Padre Zé Eduardo nos lembrou, se esse projeto de lei avançar, diminui a questão do ativismo judicial, que pode ser um caminho concreto, né, para tentar barrar esse avanço do aborto no país. Mas já na sua consideração final, avisa para o nosso telespectador que ele pode entrar nessa luta conosco. Sim, é uma luta que vale a pena, né? E a gente precisa realmente entrar. Essa questão do ativismo judicial, ela é séria e é grave. A gente está sofrendo com isso, o nosso país sofre com isso. Então, primeiro eu recomendo que você que nos assiste, né, procura na internet, coloca ativismo judicial, como o Padre José sugeriu, coloca o Dr. Rodrigo Pedroso, o procurador Henrique Lima, que são da área e explicam para a gente de uma maneira fácil o que está acontecendo. E o que é mais urgente agora para a gente é aprovar o projeto de lei 4754. Esse projeto, ele coloca como crime de responsabilidade dos ministros do STF a usurpação daquilo que é próprio do Legislativo ou do Executivo. Então, coloca um limite, é preciso colocar um limite na Suprema Corte. Ela não pode ser um poder absoluto e irregulável, não pode. Esse projeto de lei vai nos ajudar. É o 4754. Na prática, ligue para o seu deputado. Você elegeu um deputado federal. Ligue para ele, peça para que esse projeto seja votado em caráter de urgência e que ele vote a favor. É isso que a gente precisa fazer agora. Isabela, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Mercedes, olha, em relação ao teu país, a gente falou no começo aqui de traição. O presidente Maurício Macri, acredito que não está nos assistindo nesse momento, né? Mas se tiver também, presidente, é o seguinte, o que o senhor não fique para a história como um traidor, né? Se passar pelo Senado, que a partir do dia 8 será votado na Argentina, o senhor poderá vetar. Que o senhor fique para a história como um homem íntegro e não como um traidor. O senhor vendeu-se para o povo como um senhor pró-vida. E agora o senhor está traindo uma nação? Não. Nós esperamos que, se chegar lá, o senhor tenha peito para vetar em nome de tantos interesses. De repente, a Argentina pode receber benefícios por outras razões. Olha, não se venda, por favor, tá, querido presidente Maurício Macri? Se de repente o senhor estiver nos assistindo, depois o senhor liga aqui para a gente bater um papo, tá? Mas olha, que Deus abençoe a Argentina também. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Só gostaria de falar uma coisinha que dá muito para ver, tá na cara, que todos os projetos para facilitar a adoção, para atender gestantes em crise, porque esse é o problema, a gestação em crise. Esses projetos não continuam. Então, você vê que, na verdade, desculpe, povo, mas é a verdade assim, tanto na Argentina quanto no Brasil, eles não se importam com as mulheres pobres. O que eles querem é garantir que os pobres não nasçam. Porque é isso mesmo. Por gestação em crise, você tem experiência. Coloca, por favor, o contato da Associação Filhos da Luz, né, que a Mercedes trabalha, que é justamente está aí o e-mail. Mais informações, gente, está aí, ó, Filhos da Luz, assoc@gmail.com. O e-mail está no seu vídeo. Manda e-mail para mais informações, conhecer de que maneira você pode, de repente, se você conhece alguém que está sofrendo em relação a essa possibilidade da prática do aborto, enfim, mande um e-mail para mais informações. Tenho certeza que você terá ajuda. Olha, não é só essa associação, diversas outras, Associação Guadalupe, Missão Fiat aqui, nossa região, Casa Mãe, etc. Graças a Deus tem muito lugar para procurar ajuda. Basta você assistir de novo, como eu disse, lá no portal da Rede Século XXI, Facebook da Rede Século XXI, os outros programas. A gente tem um monte de coisa, um monte de dicas para quem quer buscar ajuda.
você tem onde buscar. Olha, encerrando o nosso programa, Nossa Senhora Aparecida, na verdade, a raiz dela é Nossa Senhora da Conceição, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Todos os países, né, de língua portuguesa tiveram como a sua padroeira Nossa Senhora da Conceição, porque Portugal tem Nossa Senhora da Conceição e assim que espalhou pelo mundo, todos os países de língua portuguesa, então, tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição, que é inclusive a Virgem Maria grávida, né? Essa relação com a maternidade, com a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes ainda do título de Imaculada Conceição. No Brasil, o nosso primeiro padroeiro era e ainda é São Pedro de Alcântara, porque tinha uma relação com a família real portuguesa, que a gente pede também a intercessão do nosso padroeiro São Pedro de Alcântara. Mas a Virgem Maria, como você conhece bem a história, apareceu nas águas do Paraíba e a gente acabou tendo também como padroeira Nossa Senhora da Conceição, por uma providência de Deus. Continuando assim, todos os países de língua portuguesa tendo a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, portanto, Nossa Senhora da Conceição, que está grávida, como padroeira. Uma dessas imagens de Nossa Senhora da Conceição foi levada para a Argentina. E quando parou num determinado momento, essa imagem não saiu de lá, de maneira miraculosa. E deu origem à Virgem de Luján, lá na Argentina, que é a padroeira da Argentina, tanto amada pelo Papa Bento XVI. E a ela, a Virgem de Luján, é Nossa Senhora Aparecida que a gente recorre nesse momento. Rosário na mão. O rosário pode derrubar esse absurdo que a gente está vivendo, uma intensificação mesmo dos nossos rosários, da nossa consagração à Virgem Maria, cada um do seu jeito, na sua casa, na sua família, rosário na mão, para que isso não avance. Eu tenho certeza que você que me assiste agora, você já tem devoção a Nossa Senhora. Vamos intensificar, melhorar a nossa oração e com o rosário na mão, o joelho no chão, se Deus quiser, a gente tem realmente o que fazer e está aí o seu papel. Reze conosco nesse assunto. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar durante toda essa semana. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.